Talvez essa seja uma daquelas grandes oportunidades que você espera há anos ou até mesmo há décadas. Eu me chamo Ebervan Fernandes e eu tenho grande prazer em te anunciar em primeira mão a abertura da Atomy no Brasil e em vários países da América do Sul, já prevista para o primeiro semestre de 2021, previsto para janeiro ou até mesmo antecipando essa data. Entenda uma coisa, a Atomy é uma das 10 maiores empresas de vendas diretas do mundo com um conceito completamente diferente. Ela já é uma empresa bilionária que fatura acima de 1,3 bilhões de dólares ao ano e se tornou uma das grandes empresas em pouquíssimo tempo. É uma empresa sul-coreana que foi fundada em 2009 e que já tem hoje em 13 países mais de 6 milhões de associados. Ou seja, a Atomy traz grandes diferenciais e esses diferenciais fizeram com que ela tivesse esse crescimento tão assustador. Entenda que a Atomy traz um conceito de melhores produtos com melhores preços em todos os países em que ela atua. Ela está em todos os segmentos, só que com produtos com uma qualidade superior e com preço inferior. A Atomy é um sucesso em todos os países em que ela atua, principalmente pelo fato de trazer produtos de necessidades de cada pessoa. Você tem produtos desde cuidado com a sua casa até os cuidados com o seu corpo e com a sua mente. A Atomy traz basicamente a substituição de todos os produtos que você já usa hoje por produtos melhores. A Atomy, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande negócio em cada país que ela vai iniciar a partir desse novo ciclo. E não pense que para por aqui, porque a Atomy está iniciando um continente, porém tem muitos outros países ainda para ela iniciar e não atingiu ainda nem 20% da sua meta para a próxima década. E você pode fazer parte dessa história. Para você entender o conceito Atomy, você precisa primeiro compreender que a Atomy não te obriga a absolutamente nada. Na Atomy você não é obrigado a comprar um kit de negócios. Na Atomy você não é obrigado a fazer pedidos mensais. E além de você não ter essas obrigações, a Atomy cresce gradativamente. Isso se dá pelo fato dos seus excelentes produtos. Produtos que realmente fidelizam aqueles que os consomem. Então fique atento para você entender os nossos conceitos principais e entender também como que isso vai te trazer grandes benefícios agora, nesse início, na qual a Atomy vai iniciar os seus trabalhos. Entenda que para você iniciar o seu trabalho com a Atomy, você simplesmente precisa de alguém que te recomendou a Atomy. Você precisa de um ID de identificação. Recebendo esse ID de identificação, você vai ter acesso a uma loja como essa que você está vendo, onde você tem vários produtos que você compra já com um preço de atacado e que, se você quiser, você revende ou então simplesmente indica novas pessoas para que essas pessoas possam também consumir esses produtos direto da fábrica. Só que olha que interessante, a Atomy limita a 2 pessoas no máximo para cada indicação, ou seja, você não pode ter mais do que 2 indicados diretos. Essa é uma trava que a empresa coloca para que você possa construir o seu negócio em profundidade. Significa que mesmo que você não queira desenvolver o negócio, inevitavelmente vai acontecer de uma hora você abrir o teu back office e ter uma organização abaixo de você. Isso acontece com muita frequência em todos os países em que a Atomy atua. Apesar de você não precisar fazer indicações, naturalmente elas acontecem, mas se por algum motivo você não conseguir fazer suas 2 indicações, a pessoa que está acima de você, o seu patrocinador, ou alguém acima dele, que está desenvolvendo o negócio, vai querer construir a organização abaixo e ele obrigatoriamente vai ter que alocar essas pessoas em algum lugar. O que acontece muito em Atomy nos países em que ela atua é que alguém que se cadastrou somente para consumir os excelentes produtos nem sabia que existia um comissionamento de rede e depois de alguns meses, quando ela abria o seu escritório virtual, ela via que ela já tinha comissões para receber sem ela ter feito absolutamente nada. Isso não significa que acontecerá com você obrigatoriamente, mas a chance disso acontecer é muito grande. Agora eu quero falar com você sobre como funciona a matemática do nosso negócio. A Atomy não utiliza métodos tradicionais para fazer o marketing de seus produtos. Ela poderia anunciar em TV, anunciar em revistas, apesar disso acontecer como mídia espontânea. A Atomy separa cerca de 70% do seu lucro e divide entre todos os seus associados. Exatamente, cerca de 70% do seu lucro. Tudo que ela gastaria com mídias tradicionais, ela paga como comissões para mim, para você e para cada representante Atomy. Quando você aceita o convite para se tornar um membro Atomy, você recebe uma estrutura global, onde se você tiver interesse em desenvolver uma rede de consumidores, se você tiver interesse em construir um mercado consumidor, essa estrutura ela vai ser dividida em 2 lados. Nós chamamos de binário cíclico. Esses 2 lados te dará direito a trabalhar a profundidade. Lembra que você não pode ter mais do que 2 indicados diretos. E quando você faz a sua primeira indicação, você tem que escolher se você quer que essa pessoa vai ficar do seu lado direito ou do seu lado esquerdo dentro da tua organização. Nesse exemplo você fez
uma indicação, colocou do lado direito, e a segunda indicação colocou do lado esquerdo. A partir desse momento, não existe mais espaço nessa tua primeira geração. Você precisa escolher aonde que você vai alocar as suas próximas indicações. Suponhamos que essas duas pessoas que você indicou também entenderam o conceito do negócio e fizeram suas duas indicações cada. Lembra que você só pode indicar essas duas pessoas. Se porventura você tiver uma terceira pessoa, como eu já disse, você precisa escolher aonde você vai alocar essa pessoa dentro da estrutura. Nesse caso, nesse exemplo, você alocou essa pessoa numa rede de uma pessoa que já está do seu lado direito, ajudando e beneficiando assim todas as pessoas da sua equipe. Se por um acaso você não quiser desenvolver o negócio, as pessoas que estão acima de você terão obrigatoriamente que encontrar uma posição vazia lá na profundidade, e pode ser que essa posição esteja praticamente na tua equipe ou em alguém da sua própria equipe, ou seja, um ajudando o outro, e é por isso que tanta gente ganha tanto dinheiro com Atomy. E o conceito principal que você tem que entender dentro de Atomy é que não tem limite de profundidade. Esses níveis, eles se abrem e não existe um limite de trava. Você pode construir até o infinito a sua organização em profundidade. Matematicamente, a empresa consegue ter trava suficiente para te fazer os pagamentos. Todos os produtos em Atomy têm uma determinada pontuação, e é isso que eu quero que você entenda agora. Os PVs são muito importantes para que você possa fazer o cálculo de suas comissões e para que você possa saber também, principalmente, quantos pontos pessoais você tem. Quero te mostrar o que são os PVs. Os PVs são basicamente o valor de cada produto em uma pontuação que cada um deles tem. Eu estou aqui no site, na loja virtual dos Estados Unidos, com dólar americano. Então você pode ver que esse produto, por exemplo, probiótico, ele custa $34 e vale 20 mil pontos. A vitamina B, $20 e 9 mil pontos. Esse tratamento facial, $38 e 14 mil pontos. A gente tem aqui, por exemplo, o café arábica, com 50 sachês, $9, 1.600 pontos. Então, o mais importante é que você entenda quanto que vale cada produto em pontuação. E essas pontuações são flutuantes, então cada produto vai ter uma determinada pontuação. Olha que interessante. Tendo entendido isso, agora nós vamos falar sobre as duas principais formas de ganho dentro de Atomy. A primeira forma de ganho dentro de Atomy é o comissionamento geral, e a segunda forma de ganho é o bônus maestria, mas eu quero falar agora sobre o comissionamento geral, onde Atomy separa 42% do seu lucro e divide entre as pessoas através dessa estrutura. Tudo começa quando você tem um volume pessoal acumulado de 10 mil PVs. Hoje, no real, isso daria algo em torno de R$100. Quando você fizer R$100 em compras na sua loja, você já está ativo para poder receber os ciclos. E esses ciclos, eles acontecem num primeiro momento quando você tem 300 mil PVs do seu lado esquerdo e 300 mil PVs do seu lado direito. Isso representa um ciclo, cada vez que isso acontecer você recebe R$125 aproximadamente. Olha só, quando o seu volume pessoal aumentar para 300 mil pontos de volume, e essa pontuação ela é acumulada, não importa o tempo que leve para você alcançar 300 mil pontos de volume, nós estamos falando aqui em algo em torno de R$3.000 aproximadamente, não importa o tempo que leve, quando isso acontecer você passa para um próximo nível. E pelos mesmos 300 mil pontos de cada lado você vai fazer um ciclo, só que agora você vai ganhar 3 vezes mais. Para cada ciclo feito são R$375 na média. Preste atenção que esses ciclos eles podem acontecer diversas vezes em um único dia. Depois disso, você só vai aumentando as suas metas de pontos de volume pessoal quando você acumular 700 mil pontos de volume. E quando você tiver agora 700 mil pontos de cada lado, você já não cicla mais quando você tem 300 mil pontos, e sim somente quando você tiver 700 mil pontos de cada lado. Isso vai te dar uma média em cada ciclo de R$750. Quando você tiver 1,5 milhão de volume pessoal, a partir desse momento você só cicla quando você tiver 1,5 milhão de volume de pontos de cada lado das suas duas equipes. Isso vai te dar um valor de aproximadamente R$1.500 por ciclo. E, finalmente, o ápice do negócio é quando você acumula 2,4 milhões de volume pessoal, independente do tempo que demore. E a partir desse momento, quando você tiver 2.400.000 pontos de volume de cada lado da tua equipe, aí sim você vai ciclar e vai receber um total de R$2.500 aproximadamente por ciclo. A partir desse momento, a única coisa que muda são as pontuações de cada equipe. Quando você acumular 6 milhões de volume pessoal, de volumes de equipe de cada lado, de pontos de volume, você passa a ciclar agora somente quando você tiver ciclos de 6 milhões de pontos. Isso vai te dar um total de R$3.750 por ciclo. Depois disso, são 20 milhões de pontos de cada lado. Quando isso acontecer, você só passa a ciclar com 20 milhões de pontos de cada lado. Isso vai te dar uma média de R$6.250 por ciclo. E, finalmente, quando você acumula 50 milhões de pontos de cada lado,
Isso vai te dar também ciclos e conforme a tua equipe for crescendo, naturalmente essas pontuações vão acontecer e você recebe por ciclo aqui R$ 7.500. Eu sei que você pode estar me perguntando que vai ficar cada vez mais difícil de ciclar, porém a grande sacada do negócio é o bônus maestria, que complementa o bônus dos ciclos. Eu quero que você preste bastante atenção no bônus maestria, porque o primeiro título mais importante para ser alcançado é o que você vai conhecer agora. Presta atenção, além dos bônus de ciclo, você vai receber o bônus maestria. A primeira meta que você tem, pessoal, é de acumular 700 mil PVs, aproximadamente R$ 7.000 em compras pessoais, independente do tempo que leve. E quando você fizer isso, e no período de 15 dias, ou do primeiro ao 15º dia do mês, ou do 16º dia do mês até o último dia do mês, se você tiver um acúmulo de 2,5 milhões de pontos de cada lado das suas equipes, você atinge o primeiro título de qualificação, que é o título Sales Master. Você recebe nesse momento 10% de todas as vendas globais, são divididas para cada pessoa qualificada nesse ciclo do mundo todo. Isso vai te dar algo em torno de R$ 8.000 por mês, já convertendo para o real, mais R$ 1.000 em produtos. Lembrando que você recebe esses R$ 8.000 por mês, mais os ciclos que você está tendo do bônus anterior. Depois disso, a única coisa que você tem que fazer é formar novos Sales Masters. Quando você formar 2 novos Sales Masters do seu lado esquerdo e também do seu lado direito, independente da profundidade, eles não precisam ser seus diretos. Quando você tiver em qualquer lugar das suas organizações, da sua organização, 2 pessoas qualificadas a Sales Masters de cada lado e também um acúmulo de 1,5 milhões de PVs, são seus pontos pessoais acumulados. Isso num período de 15 dias vai te qualificar o título de Diamond Master. Agora a empresa vai separar 5% das vendas globais e vai dividir com você. Isso vai dar algo em torno de R$ 16.000 por mês, fora os seus ganhos dos ciclos. E além disso, você ainda recebe R$ 1.000 em produtos aproximadamente e mais um tablet ou um notebook. Depois disso, você só precisa formar 2 Diamond Masters de cada lado. E quando o seu volume de pontos pessoal acumular em 2,4 milhões, quando você fizer isso no período de 15 dias, você atinge o próximo título, que é o Sharon Rose Master. Nesse momento, a empresa vai dividir 2% das vendas globais com você, que vai dar algo em torno de R$ 40.000 por mês, fora os seus ciclos. E agora você recebe uma viagem de 3 dias com acompanhante e mais R$ 10.000 em dinheiro para você poder gastar. Depois disso, você só precisa formar 2 Sharon Rose Masters de cada lado. E se você fizer isso no período de 15 dias, você se torna um Star Masters, a empresa divide 1,2% das vendas globais com você e você vai ter aí aproximadamente R$ 80.000 por mês fora os seus ciclos. E agora você ganha mais 2 viagens de 3 dias com acompanhante e R$ 50.000 em dinheiro. Depois, quando você formar 2 Star Masters de cada lado num período de 15 dias, você se torna um Royal Masters. A partir desse momento, a empresa vai dividir 1% das vendas globais com você. São aproximadamente R$ 160.000 por mês fora seus ciclos. E além disso, são 2 viagens de 3 dias com acompanhante, mais 2 viagens, mais R$ 250.000 em dinheiro, mais R$ 5.000 por mês para você alugar um carro e mais R$ 10.000 para você fazer promoções em sua rede. Quando você forma 2 Royal Masters de cada lado, num período de 15 dias você se torna um Crown Master. A empresa divide 0,5% das vendas globais com você, isso vai dar algo em torno de R$ 320.000 por mês. E nesse momento você ganha mais 2 viagens, só que agora de 10 dias, com direito a um acompanhante. Mais R$ 1.500.000 em dinheiro e mais um carro de luxo quitado. E R$ 25.000 por mês em um cartão para você gastar com a sua rede. E finalmente, quando você forma 2 Crown Masters, em um período de 15 dias, você atinge o título de Imperial Master. E a empresa vai dividir 0,3% das vendas globais com você, que vai dar algo em torno de R$ 400.000 por mês. Nesse momento você ganha mais 2 viagens de 10 dias com acompanhante, R$ 5 milhões em dinheiro, um carro de luxo com motorista, mais R$ 50.000 por mês para você auxiliar a tua rede. E olha que interessante, a empresa vai te presentear com um escritório de 150 metros com uma secretária, para você poder dar suporte também para aquelas pessoas da sua organização. Claro que é tudo opcional. Eu não sei se vai ser assim no Brasil, mas o que eu posso te dizer é que a potência que a Atomy é fora, ela vai ser aqui. E você está tendo a oportunidade de iniciar esse negócio junto com a Atomy. Nós vamos escrever as nossas histórias dentro de Atomy. E nós temos a oportunidade de sermos pioneiros em toda a América do Sul. Você está tendo uma grande oportunidade e essa pode ser sim aquela que você esperava há muitos anos. Entre em contato com a pessoa que te convidou agora mesmo ou entre em contato comigo e venha fazer parte do mundo Atomy. Um forte abraço.